Hoje nós vamos falar de 4 ordens do Mestre, 4 orientações de Jesus imprescindíveis para termos a vida eterna, e essas ordens estão sendo enterradas por muitos, desprezadas e até feito mesmo motivo de piada. Nós vamos entrar agora nesse assunto e eu quero fazer uma pergunta a você. O que você pensa sobre os ensinamentos de Jesus? Você crê que alguns ensinamentos são ultrapassados, não são mais para essa época? Você crê que alguns ensinamentos de Jesus são radicais demais para serem seguidos? Você crê que certos ensinamentos não se encaixam mais para o nosso tempo? Meus queridos, não podemos pensar dessa maneira. A palavra do Senhor é uma palavra eterna. E Jesus Cristo falou em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna. Então, para termos a vida eterna, temos que examinar as Escrituras. Não devemos parar examinando as Escrituras, mas nós devemos colocar em prática o que dela aprendemos. Portanto, agora vão aí 4 coisas que Jesus nos ensinou e muitos de nós estamos sepultando, desprezando e fazendo motivo de piada esses ensinamentos, mas eles são imprescindíveis. Vamos então para o primeiro ensinamento de Jesus, muito desprezado. Esse é aquele que diz assim: olha, quando você fizer uma festa em sua casa, quando você fizer um almoço, um jantar em sua casa, um banquete em sua casa, não convide os seus amiguinhos, mas você convide os aleijados, os pobres, os miseráveis, os desprezados. Está escrito em Lucas 14:12, quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos e nem parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão, por sua vez, convidá-lo e assim você será recompensado. Mas quando você der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, e você será feliz, você será bem-aventurado, porque essas pessoas não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Aí eu pergunto a você, qual é o cristão que está fazendo isso? Você conhece algum? Você conhece algum cristão que nessa vida tem convidado essas pessoas para fazer parte da sua festa de aniversário, para fazer parte do seu banquete, para fazer parte de um jantar? Meus queridos, por favor, não fiquem chateados comigo. Não fiquem entristecidos ou revoltados comigo. Ninguém me venha dizer aqui que isso é fanatismo nem radicalismo de minha parte, porque eu estou somente lendo a palavra de Deus, ok? Vamos para o segundo. Aqui nos diz assim, olha, não xingue, não rotule o seu irmão, o seu próximo. Mateus, capítulo 5, verso 22, mas eu lhe digo que qualquer um que ficar com raiva, irado, com raiva do seu irmão, será julgado. Só por ficar com raiva será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado no tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo eterno. Meus amados, é certo que muitos cristãos não chamam palavrão, mas eu já vi muitos cristãos chamarem uns aos outros de idiota, de imbecil, de louco, de doido, de tantas e tantas outras coisas. E isso realmente entristece muito o coração de Deus. Isso é uma decepção para o Senhor, porque Ele orientou que nem de tolo devemos chamar o nosso próximo, o nosso irmão. A questão é tão séria que o Senhor Jesus disse assim, ó, aquele que chamar de idiota, de tolo, estará em perigo de ir para o fogo eterno. Muitos têm as suas línguas afiadas para ferir. São aqueles que não levam desaforo para casa. Eu tenho uma coisa muito interessante para você. Se você é cristão, você vai ter que levar muito desaforo para casa, sim. Desculpa aí, mas é o que Jesus tem ensinado. A não revidar, a dar o outro lado, a não chamar nem mesmo de idiota o nosso irmão, nosso familiar, os nossos queridos, o nosso próximo. Agora o terceiro também é de uma magnitude tremenda, tem sido muito pouco seguido. Na verdade, quase não vi ninguém fazer isso. Pouquíssimos
são aqueles que devem emprestar sem esperar receber de volta. Aonde está isso, pastor? Está em Lucas 6,34. E ainda, se você emprestar àqueles que esperam receber de volta, em que esperam receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos a fim de receber. Então aqui está claro que Jesus nos diz que devemos emprestar sem esperar receber de volta. Lucas 6,30 nos diz assim: dá sempre a todo o que te pede, e se alguém levar o que te pertence, não exijas que lhe devolva. Olha só, meus queridos, que palavra interessante. Isso me chocou, porque eu estava lendo e eu via, é preciso parar e meditar naquilo que você está lendo. E aqui nos diz assim, olha, dá sempre a todo o que te pede. E o que nós muitas vezes fazemos, eu não vou dar para esse porque esse é um drogado. Eu não vou dar para esse porque esse aqui é um alcoólico. Eu não vou dar para esse aqui porque esse vai gastar com isso, ou com prostituição, ou seja o que for. Então, meus queridos, o Senhor nos diz assim, olha, dá sempre a todo o que te pede. É lógico, né? A questão de dar dinheiro a essas pessoas realmente é muito perigoso. Às vezes a gente até pode estar contribuindo, mas você pode falar assim, olha, dinheiro eu não tenho, mas eu te dou comida. Então aqui nos diz assim, o Senhor Jesus nos dizendo, dê sempre ao que te pede, a todo o que te pede. E também diz assim, empreste e não fique esperando receber de volta. Você conhece alguém que já fez isso em sua vida? Eu conheço, mas pouquíssimos. Como Deus precisa ter misericórdia de nós, como um povo que representa a Jesus. Misericórdia, Senhor. Agora nós vamos para a última, é o número 4, que diz assim, olha, amem os seus inimigos. Está escrito em Mateus 5:43. Agora, eu te pergunto, é muito fácil falar, né? É muito fácil falar. Mas será que realmente estamos amando o inimigo, aquele que nos prejudicou, aquele que nos odeia? O Senhor diz assim, ore por aqueles que te odeiam. Então, meus queridos, não é somente orar assim, Senhor, abençoa tal pessoa, mas é, Senhor, aquele casamento daquela pessoa que me persegue, parece que não está bem, abençoa o seu casamento. Os filhos, parece que são filhos completamente desnorteados, abençoa a sua casa, põe em ordem a sua casa. Sabe, meus queridos, orar com carinho, orar com fervor, não é uma coisa não é um checklist, não é uma coisa simplesmente para dizer assim, olha, isso aqui eu estou fazendo. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer sentimento, Jesus quer amor aplicado a essas orientações, a essas ordens, a esses conselhos que Ele nos dá. Então eu te pergunto, você está amando o seu inimigo? Você, quando encontra com ele, você age como se vocês fossem crianças? Você age como se você fosse criança, como uma criança pura, aquela criança que briga, que puxa o cabelo um do outro, que esmurra um ao outro, mas depois de alguns minutos estão brincando novamente como se nada tivesse acontecido. Pastor, isso que você está pedindo é demais. Não é demais não, está escrito aqui, olha, Mateus 18:3 nos diz assim, eu afirmo a vocês, presta bem atenção, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se você não mudar de vida, se não te converteres e não ficarem iguais a essas crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Palavra pesada, não? Palavra pesada, muito forte. Então, meus queridos, quando a gente encontra o inimigo, tem que abraçar, sim. Quando a gente encontra o inimigo, tem que dar um sorriso puro, sim. Quando a gente é ludibriado, por exemplo, um dia desses eu fui enganado por uma quadrilha de pessoas, era um negócio que eu estava investindo para que eu pudesse ter retorno e com esse retorno usar para as missões, com esse retorno financeiro usar para pagar as minhas viagens de um país para outro, as minhas locomoções, a minha hospedagem. Então, com o meu dinheirinho tão sofrido,
que consigo, através dos meus trabalhos, eu investi dinheiro nesse negócio para descobrir depois que era, na verdade, uma gangue de malfeitores, que eram verdadeiros bandidos e que realmente se tratava de uma quadrilha de negócios, né, escusos, e eu não sabia que se tratava disso. Fiz todas as pesquisas e o dinheiro foi levado, não tem dinheiro de volta. Então eu, olhando esse versículo, eu pensei, meu Deus, eu tenho que orar por esse homem, meu Deus, eu tenho que orar por essa quadrilha. E, meus queridos, é isso mesmo. É isso mesmo. Um dia desses vi uma missionária também, aqueles missionários que foram para a ilha de Palau, né? Eles foram brutalmente postos para descansar e ali, de maneira terrível, só sobreviveu uma pessoa. E ali a mãe de uma das vítimas foi naquela prisão e chegou naquela prisão aquele bandido, aquele homem que acabou com aquelas pessoas, ele disse, o que é que você está fazendo aqui? E ela disse, eu vim aqui para oferecer a você o meu perdão, porque Jesus, ele nos pede para que nós amemos os nossos inimigos e para que a gente perdoe os nossos inimigos. Vida prática cristã, meus queridos. Quantos estão fazendo isso? Pouquíssimos. Sabe, queridos, existe algo que nós estamos muito preocupados, nós estamos fora de foco, nós estamos preocupados em guardar muitas vezes o sábado de maneira assim impecável, nós estamos preocupados em guardar os mandamentos de maneira impecável, de nos vestir de maneira que agrade a Deus de maneira impecável, mas sabe, queridos, existe algo muito maior do que simplesmente guardar a lei, do que simplesmente guardar o sábado, do que simplesmente se vestir bem, do que simplesmente devolver o dízimo. Algo que é a regra áurea, e essa regra áurea está em João 35. Abre os olhos, abre os teus ouvidos, ouça agora o que esse verso, Jesus falando, ele nos ensinou. Olha só, João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Meus amigos, a mensagem de Jesus é o puro e genuíno amor. De como ele deu a sua vida por nós, nós também possamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, pelo nosso inimigo, pelas pessoas. Sabe, queridos, todas essas coisas são importantes, são valores bíblicos, como falei, mandamentos, sábado, dízimo, etc. Mas se nós não amarmos os nossos inimigos, se nós não vivermos esses conselhos de Jesus, nós estaremos completamente perdidos. Eu quero fazer aqui um desafio e eu quero saber se você está disposto a participar. Escreva aqui na descrição desse vídeo, pastor, a partir de hoje eu vou mudar, eu vou amar os meus inimigos, eu não vou desprezar e falar coisas, rotular as outras pessoas com nomes, ainda que seja tolo, eu vou também emprestar àquele que necessita, sem esperar receber em troca. E finalmente, quando eu der uma festa em minha casa, eu vou chamar os desprezados, os aflitos, os maltratados, os coxos, aleijados ou mendigos. Isso é um grande desafio, não é? Mas não sou eu que estou inventando. É o Senhor da Glória que está reivindicando isso em nossas vidas. Que Deus te abençoe muito. Eu falo para você e falo também para mim. Eu vou buscar aplicar esses conselhos em minha vida. E você? Deus te abençoe. O sábado está chegando. Entre no descanso do Senhor e nos vemos no nosso próximo vídeo. Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém.